Ela tem uma experiência na saúde e um currículo invejável. Ministra cursos de treinamento para médicos sobre o uso terapeuta de toxina botulínica. É isso, né? Aquela da ruguinha. Ah, da ruguinha. É graduada pela PUC de São Paulo, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, de onde ela vem. Regina Chueire, seja muito bem-vinda, fisiatra e presidente da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Muito boa noite. Muito boa noite, um prazer estar aqui na sua frente. Prazer para os telespectadores. Prazer todos. nosso também te receber e, ao mesmo tempo, saber que vamos aprender sobre algo que talvez até a gente já tenha alguma informação, mas a gente não anda muito atento. Verdade. Esses movimentos repetitivos que a gente faz. Vai digitando coisas no computador, vai olhando constantemente para o nosso celular, os movimentos sendo repetitivos e constantes. Isso pode, em um determinado momento, causar um grande dano. Muito, Delcides, muito. Ultimamente, o celular é o grande inimigo nesse sentido. Com essa história da gente ficar o dia inteiro digitando, está desenvolvendo algumas tenossinovites que chegam até a ter que fazer cirurgias ortopédicas se não forem tratadas a tempo. Tenossinovites são o quê? Inflamações? Inflamações nesses tendões. Porque o que acontece? O músculo, ele tem um tempo, o músculo e a articulação tem um tempo para contrair, descontrair e repetir aquele movimento. À medida que você faz várias vezes esses movimentos repetitivos, sem dar tempo da musculatura relaxar e ter um descanso, começa a ter um processo inflamatório que se torna crônico, com grandes problemas, são gravíssimos. Esse do celular é o que está mais nos consultórios dos médicos hoje em dia. Ô, Regina, eu já vi, por exemplo, gente com aquelas luvas, nem sei como é que se chama isso, mas aquelas luvas que tentam corrigir um pouco a questão do LER. Do LER, que é a lesão de esforço repetitivo. Aquelas luvas são os splints ou as talas. Isso ajuda? Ajuda, mas o que ajuda é mudança de hábito, né? Que é a coisa mais difícil da gente ter. Como é que a gente muda o hábito, por exemplo? Eu tenho que digitar várias horas todos os dias. Como é que eu vou modificar o meu hábito? Olha, uma dica é você primeiro ver ergonomia, né? Se você está sentado bem em frente do seu computador, se tem uma iluminação frontal, se você não está com a cadeira giratória assim o tempo todo, ou se você está com o telefone aqui no pescoço e digitando. Isso também não é bom. Isso não é bom, você acaba tendo cervicalgias, né? E o mais importante que é uma dica que eu dou, é colocar um alarme no seu celular. Então, a cada 40 minutos digitados, você para 5 minutos, levanta, faz um alongamento, vai tomar uma água, dá uma descansadinha e depois você volta a digitar. Isso é extremamente importante, só isso já melhora muito esse quadro doloroso e crônico que existe. E talvez alguém nesse momento estava falando, Alcides, mas eu não tenho esses 5 minutos, eu não posso parar. Mas tudo é questão de uma nova cultura, claro, de uma aprendizagem. Porque se você não parar, a doença vai parar você. Você vai ter que ficar com uma licença médica e você sabe que está aumentando muito o número de licenças médicas pelas doenças músculo-esqueléticas e vai parar o seu dia a dia, né? Então, você vai ter que fazer uma fisioterapia, vai ter que tomar anti-inflamatório, usar a tala. Então, é melhor você já começar a se policiar e melhorar isso. Eu estava lendo umas pesquisas sobre causas de invalidez, o quanto as empresas são oneradas, o governo, assim, né, a sociedade brasileira fica sendo onerada em relação a isso. Artrites, dores na coluna, o quanto isso a gente assim não leva tão a sério. A gente não leva a sério. Se você tem um probleminha no olho, você já corre para o oftalmologista, né? E as dores musculoesqueléticas, se você não cuidar, você vai se automedicando, vai não cuidando da sua postura no local de trabalho e acaba não fazendo o tratamento correto. Com isso,
O número de dias trabalhados nas empresas no mundo inteiro, e especialmente aqui no Brasil, tem aumentado muito os atestados e, com isso, um gasto financeiro muito grande. A gente costuma falar que o trabalho ele não é danoso, né? O trabalho tem que ser realizado de maneira correta, num ambiente ergonômico. Então, isso que é importante que a gente está passando. Quando você fala assim, tem que ter uma postura correta, às vezes se a cadeira não ajuda, claro, a gente tem que buscar a cadeira certa. Certo. Mas isso pode ser mais fácil quando a gente está num ambiente ou que a gente é dono ou na casa da gente. Mas uma empresa, por exemplo... mas hoje em dia as empresas têm o setor de medicina do trabalho, de saúde do trabalhador, então tem regras ergonômicas extremamente importantes. Por exemplo, as cadeiras, por que elas têm um vãozinho aqui na região do quadril? Por quê? Justamente para encaixar melhor o seu quadril. E se você perceber, esse encosto das cadeiras, eles têm pelo menos -5 graus. Eles não são 90 graus, né? Certo. Então, justamente para acomodar melhor a sua postura. Por que uma cadeira que você está digitando tem que ter braços? Porque inconscientemente você vai relaxar e vai apoiar o seu cotovelo e vai descansar a cintura escapular. E melhor ainda quando você tem como regular claro, de tal forma que você possa se apoiar. É isso? Isso aí. As baixinhas, os baixinhos, usar um suporte no pé. Porque às vezes elas ficam com os pés balançando. Sim, balançando. Isso também não é bom. Não, porque acaba forçando a região lombar e dando lombalgias. Então, pequenos cuidados resolvem muito esses problemas. A gente tem uma matéria para entender um pouco mais sobre tendinite. Me parece que essas questões relacionadas a exercícios repetitivos. O nosso repórter Luiz Henrique Casoni está aqui com a gente. Vamos lá, Luiz. Bom, Dalcides, a tendinite é um diagnóstico decorrente do esforço repetitivo. Isso é muito comum, principalmente entre os atletas que fazem um esforço além do normal. E nós vamos acompanhar agora um pouco da rotina de um esportista que muitas vezes não tem esse tempo de descanso para os músculos. Então vamos entender um pouquinho mais como é o dia a dia de quem muitas vezes sofre com dores musculares. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. All right. Os primeiros indícios de tendinite que eu tive no joelho foi em 2008, quando eu disputava um torneio de basquete que tinha jogo todo dia. Deu uma sobrecarga maior no joelho. E começou a doer, né? O joelho esquerdo, tendinite, eu não sabia nem direito o que era. Aí eu fui explicando para o fisioterapeuta, para o médico, aí ele falou, isso é tendinite e tal. E era uma dor que incomodava bastante no início, assim, né? Não tava acostumado. Aí inconscientemente a gente começa a compensar, né? Você joga o peso mais para o outro lado e tal. Aí eu comecei em seguida a ter no outro joelho, que você joga o peso para cima do outro joelho. E desde então fica indo e vindo nos dois joelhos. Quando eu expliquei, o fisioterapeuta falou, é tendinite. Eu falei, sim, qual que é o protocolo, né? Como que a gente faz? Ele falou, é mais você aguentar a dor, tentar não deixar ela influenciar, porque é uma coisa que você tem que conviver, não tem muito... Assim, tem um tratamento, mas não tem uma coisa muito efetiva assim, contra. Então, tive que aguentar a dor e jogar com a dor, aprender a não deixar ela influenciar, atrapalhar. É um esporte que a gente salta muito e a tendinite é resultado de um esforço repetitivo, né? Continua forçando o joelho todos os dias, treinando. E é uma dor que eu aprendi a conviver com ela durante o dia a dia e superá-la. Uma coisa que ajuda muito a dor não vir tanto é quando eu fortaleço bastante a perna, faço muita musculação para a perna. Aí se uma época eu não posso vir por algum motivo, fico umas 2 semanas sem vir, a dor volta bem forte e é difícil de aguentar às vezes, porque o basquete é um esporte que a gente fica muito na posição com o joelho dobrado, que força ainda mais a tendinite, né?
dia que tá muito ruim, chegar pro fisioterapeuta e falar, ó, tá doendo bastante, ele, ó, vê até que horas, até quanto você aguenta, porque não tem muito o que fazer agora. A gente pode tratar para você fazer bastante gelo, descansar bastante, alongar, que isso ajuda bastante, mas tirando isso é mais você aguentar a dor. Eu acho que como eu já tenho há muito tempo, aí são 7 anos mais ou menos que eu já tenho, eu meio que aprendi a conviver com a dor, que falam que é o que você tem que fazer com tendinite, né? Às vezes faz parte do meu dia a dia no treinamento e tal. Aí se dói até, tipo, eu termino o treino, acabando o treino, aí eu faço um gelo e tal, mas é difícil. Eu acho que, na verdade, acho que nunca eu tive que parar, não chegou a atrapalhar o ponto de eu ter que parar e não poder treinar naquele dia. Agora eu fiquei preocupado, nosso amigo palmeirense, ao mesmo tempo, assim, parece que tem que aguentar a dor, é assim mesmo, tenho que... É assim? Olha, eu vou dar um conselho, né, de uma corintiana para um palmeirense, né? Essa filosofia é a filosofia do atleta, né? Atleta de elite, um atleta profissional como ele é, que eles superam a dor, né? Eles são diferentes de nós, pobres mortais, né? Que nós não conseguimos conviver muito com a dor. Então, todos os atletas, a gente vê imagens tão bonitas nas Olimpíadas. Lembra uma maratonista que entrou passando mal no final da maratona, Sim. algumas Olimpíadas atrás, desidratada, e ela foi... Então, isso aí faz parte da psicologia do atleta de elite, como esse rapaz é. Mas, assim, pelo que eu vi... E pela altura dele, pela musculatura avantajada que ele tem, claro que eu estou vendo de longe, né? Mas ele tem a tendinite, mas ele tem, quando ele mostrou o local ali, talvez a síndrome de Osgood-Schlatter, que é justamente aonde o tendão se insere, aonde ele gruda, né? Para a população entender aqui na região da tíbia, de tantos esforços repetitivos e às vezes pelo crescimento muito alto, é um atleta de basquete, deve ser altíssimo e forte, há uma inflamação nesse local. Então, não só ele deve fazer já o que está fazendo na fisioterapia, como também os fisioterapeutas têm outros equipamentos que dão analgesia, não é só o gelo que ele deve fazer, procurar um ortopedista, um médico fisiatra, né, que é a nossa especialidade, para fazer alguns exames de imagem e ver se ele está tendo isso. Quem tinha isso, curiosidade, o jogador Ronaldo, que cresceu muito, fez vários tratamentos para ficar muito forte lá atrás, antes de ser o Ronaldo Fenômeno, e tinha esse problema. Então, é comum esse tipo de patologia nos atletas. Tendinite tem cura? Ou não? Claro, Tem claro, cura? claro que tem cura. Não é uma pessoa, então, condenada. O resto da vida é assim mesmo. Não, ele tem que ver a causa. Tá. O que está acontecendo? É má postura? É excesso de trabalho? Às vezes, algumas outras inflamações e espessamentos que podem ocorrer em determinados grupos musculares, né? Fazer uma avaliação, procurar um médico especialista e aí fazer um programa. Geralmente, como tudo em medicina, é mudar os hábitos, que é difícil, né? Para emagrecer, a gente tem que mudar os hábitos. Na hipertensão, você tem que mudar os hábitos alimentares. Na diabetes, na tendinite também, mudar os seus hábitos, dormir de uma maneira com uma postura correta, trabalhar direitinho e fazer um esforço, fazer um fortalecimento desses grupos musculares, além do alongamento. Ô, Regina, é verdade que quando a gente dorme, por exemplo, é sempre bom colocar um travesseiro entre as pernas? Sim, sim, é super importante. E as pernas fletidas. Não é ideal você dormir de bruços. Você dormindo de bruços, você aumenta a lordose. Aí você vai acordar com dor na região lombar, ali, por causa da musculatura paravertebral. Você deve dormir de lado, com as pernas fletidas, que daí você relaxa essa musculatura lombar, que o dia inteiro ficou... As pernas um pouco encolhidas, é isso? Fletidas, encolhidas, né? Tá. Tipo posição fetal. Fetal. E o travesseiro ali no meio, para a perna que fica pro lado de cima, né? Eu tô falando termos bem leigos, não cair
por cima da que fica por baixo, e assim não forçando o quadril. Artrite, artrose. A gente está quase terminando o programa, mas eu não posso encerrar esse momento sem fazer uma referência à artrite e artrose, porque a gente recebe aqui, inclusive foi a inspiração da pauta, muita gente que nos escreve perguntando sobre isso. Olha, artrose, né? Artrite quando está inflamada, mas também tem esse nome artrose. É uma coisa degenerativa, é um certo prêmio, né? Porque a gente está envelhecendo, a população está envelhecendo cada vez mais, né? Não tem muito como fugir. Não tem, graças a Deus, sinal que a gente está sobrevivendo, né? Imagina, com uma criança de 10 anos não tem artrose, né? O que a gente tem que fazer? Evitar ganhar peso. Se é uma artrose nos joelhos, fortalecer a musculatura do quadríceps, aqui da coxa, que é super importante, porque ela vai sustentar o peso do corpo. Ter uma boa postura, como eu falei, e usar alguns protetores das articulações. Então, um simples, claro que tem outros que tem que procurar o médico para prescrever, mas uma coisa simples, colágeno. Colágeno, você usar o colágeno. E caso, no inverno, nós estamos aqui, essas noites tão frias, né? O Brasil, aqui, São Paulo, a gente sente mais dor nessas articulações, nesse período. Então, está sempre bem agasalhado, isso é muito importante. São tantas perguntas que foram chegando. Uma última, então, vai. Doutora, eu sinto dores nas mãos, às vezes. Isso pode ser alguma doença séria? De Araraquara, a Thaís Feltrin. Ela pode estar com uma artrite, né? Aí temos que ver se é uma artrite reumatoide ou não. Aí tem outros sinais, como rigidez matinal e edema, vermelhidão, mas também ela pode ter uma risartrose, por exemplo, que é uma artrose também das articulações degenerativa pela idade. Ela tomando esses cuidados todos que eu falei, não se expor muito ao frio, procurar fazer uma atividade física, fortalecer essas articulações e ter uma boa atitude perante a vida. Eu acho que isso é super importante. Fibromialgia. Antes de começar a entrevista, você disse assim, Dalcides, é importante a gente tocar nesse assunto. Olha, eu acho assim, fibromialgia é mal do século, né? Por quê? Porque é aquela famosa dor que anda, acomete mais mulheres que homens, geralmente na 5ª década de vida. Então não é psicológico esse negócio? Aí que tá, não é psicológico. Como não existe exame que a gente consiga enxergar, o que acontece? Falam, a pessoa está doida, né? Isso. A pessoa está poliqueixosa, ela é simuladora. Um Isso dia faz um é mal nas para as costas, mulheres. outro dia nas pernas, essa aí tem dor de tudo quanto é lugar. O que a gente vê é o seguinte, hoje em dia a fibromialgia, ela existe mesmo, já está comprovada, ela tem sinais que são pontos de apertar, assim, pontos de... A gente comprime algumas partes do corpo, vai responder esse quadro de dor. Está associada à insônia, está associada à prisão de ventre. E hoje em dia a teoria que é mais usada é que é uma resposta crônica ao estresse. Quem que não está passando estresse? Regina, você precisa voltar para a gente falar sobre fibromialgia. Pode ser? Vamos fazer pode. uma pauta específica sobre isso? Vamos. Em breve, Regina Schweiri, fisiatra, presidente da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Em breve, falando sobre fibromialgia, uma pauta única sobre essa temática. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, um prazer, uma honra estar aqui na Rede Vida. Um beijo para Rio Preto.